Gostaria neste momento que você, juntamente comigo, se acomodasse aí na sua casa. Um lugar em que de repente você vai pegar os seus filhos, trazer para pertinho de você, papai ou mamãe. Talvez uma manhã fria como essa, colocá-los debaixo aí de uma coberta. Mas preparar-se para ouvir um recado que Deus tem para nós nesta manhã. Que o doce Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas, e que nós sejamos hoje totalmente tocados por uma palavra de mudança, por uma palavra de transformação, por uma palavra de avivamento, porque eu sei que Deus está despertando a minha vida e a sua vida neste tempo. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesta hora, na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6, vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz a palavra: e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Glória a Deus. O tema que Deus colocou no nosso coração nesta manhã é potencializando o amor de Jesus. Qual é o tema? Potencializando o amor de Jesus. Nesta epístola, aliás, em todas as epístolas de João, nós vemos como que o Espírito Santo foi trabalhando na vida de João, e como que João, ele conseguiu captar a essência do amor, do coração de Jesus, reclinando no seu peito, sentindo o bater, sentindo o coração do seu mestre. E por estar cheio deste amor, repleto, vivendo, transbordando este amor, você vai ouvir aí João em vários momentos dizendo assim: filhinhos, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quantas vezes o apóstolo João, ele expressa através de palavras e atitudes o que é o amor. E aqui, neste texto que nós lemos, ele está dizendo: e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. E ele diz assim: e este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor. Viver é uma existência, é minuto após minuto. Enquanto eu estou respirando, eu estou vivendo. Não é viver um amor hoje, viver um amor daqui uma semana, amar hoje e amar daqui um mês. Não, vivam nesse amor. E ele fala de mandamentos. A esse ponto, cabe lembrar que durante os 40 dias de amor, nós fomos ministrados por Deus em várias ocasiões. E eu acredito que você há de se lembrar do texto de Marcos capítulo 18, ou melhor, Marcos capítulo 12, do versículo 28 ao 31, quando fizeram a pergunta a Jesus: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? De todos os mandamentos, qual é o mais valioso? E Jesus responde ali mesmo: o mais importante é este: ame. Veja que o apóstolo João, ele está referindo-se a esse mandamento
que nós ouvimos, que aqueles discípulos haviam ouvido desde o princípio, e ele dizendo: é neste amor que vocês devem viver. Que amor? Ame o Senhor, ame a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Mas Jesus ele ainda completa dizendo assim: olha, e o segundo é este, que vocês amem o seu próximo como a vocês mesmos. Jesus é tão enfático, queridos, que ele diz que não existe maior mandamento do que estes: amar a Deus e amar as pessoas. Eu li ainda há pouco com vocês um versículo que está aí em primeira epístola, na segunda carta de João 1,6. Gostaria agora de ler com você na anterior, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, ainda na Nova Almeida atualizada. Diz assim, João falando: e nós conhecemos o amor, e cremos neste amor que Deus tem por nós. Olha só, queridos, ali em cima, João estava dizendo que nós deveríamos estar apegados a um mandamento que era o amor, que era amar a Deus, amar as pessoas. E aqui ele está dizendo assim: nós conhecemos, queridos, durante esses 40 dias. Eu sei que nós temos que ler esse livro novamente. Eu li ele 2 vezes, e eu preciso novamente lê-lo. Mas eu creio também que durante esses 40 dias nós conhecemos esse amor, esses princípios de amor, revelados nos princípios que Jesus deixou para nós. Mas João está dizendo que não basta a conhecer, ele diz: nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Precisamos crer, precisamos acreditar de verdade que este amor a Deus e amor às pessoas muda as nossas vidas. E ele diz ainda no versículo: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Uau! Que tremendo! Queridos, a partir do próximo domingo, nós queremos, por um período de 24 dias, guardem bem essas próximas palavras que eu vou estar dizendo a todos vocês. Por um período de 24 dias, nós queremos viver neste lugar como uma potencialização do amor que foi derramado aos nossos corações durante a campanha. Nós queremos viver um resgate dentro de nós, um resgate em prol de um reavivamento, de um avivamento. Nós vamos estar estudando, lendo, a partir de domingo que vem, um livro conhecido como Paixão pelas Almas. E este livro, ele estará propondo exatamente isto durante este período de 24 dias. O reavivamento. Você pensou que tinha terminado aí as devocionais? Sim, elas terminaram, mas nós vamos começar algo novo. Nós vamos dar continuidade, porém agora nós vamos potencializar o amor que Deus despejou nos nossos corações durante esses 40 dias. Nós vamos potencializar esse amor e deixar com que os nossos corações, eles não se apaguem, os nossos corações continuem queimando. Inclusive, o tema central, o nome desta pré-campanha que nós vamos viver a partir do próximo domingo, terá o nome de Amor que Resgata. Amor que resgata. Do domingo, do dia 13, até o dia 6 de julho, se você contar, são 24 dias. E por que pré-campanha, pastor? Porque no dia 7 de julho, aí nós daremos início
há uma campanha oficial que provavelmente durará até o final deste ano com o tema: o amor em ação. O amor em ação será o momento em que nós queremos praticar atitudes, viver este amor de uma forma prática, tanto para com Deus, mas principalmente nesta próxima campanha com as pessoas, amando as pessoas, tendo um coração compassivo, cheio de compaixão por essas pessoas. Isso significa, queridos, que você, como família, que é discípulo membro aqui da igreja local, da INSEGEC, em São José dos Campos, que ainda não pegou o seu livro, Paixão pelas Almas, você poderá fazer isso no próximo domingo, aqui no templo, presencialmente, no momento do culto. Você vai procurar a mim, procurar a pastora Priscila, e nós estaremos entregando gratuitamente este livro em mãos para você. Na verdade, no dia 3 de junho, quinta-feira, Deus assim nos proporcionou, eu diria, um presente. Foi o encerramento da campanha 40 dias de amor. Nós já entramos neste momento, queridos. Ou melhor, no dia, o que eu quero dizer é que nós já entramos a partir do dia 3 no novo mover. E as pessoas que estavam aqui no culto no dia 3 já receberam esse livro Paixão pelas Almas. Hoje, infelizmente, claro, você não poderá pegar o seu, porque nós estamos apenas online, por conta aí desse decreto, do prefeito. No entanto, poderá pegá-lo no próximo domingo do dia 13, que a propósito, será o último dia que você poderá retirá-la. Por quê? Porque exatamente a partir de domingo que vem, do dia 13, nós já estaremos dando início à leitura, à meditação e à reflexão deste novo livro que nós vamos estar nos expondo. Nós, como igreja, queridos, vamos estar envolvidos novamente no novo tempo da parte de Deus. E quando eu digo como igreja, eu estou me referindo aos homens, às mulheres, os jovens, os adolescentes e as crianças. Ou seja, como comunidade, novamente, nós queremos estar ligados, nós queremos compartilhar, nós queremos refletir, nós queremos meditar sobre ações importantes do que é você viver apaixonado pelas vidas, do que é você viver apaixonado por almas. E nós faremos isso da seguinte forma: o livro que você recebeu ou vai receber, ele contém 12 capítulos, apenas 12 capítulos, e nós dividiremos um capítulo para cada 2 dias. Ou seja, você vai pegar um capítulo, no dia 13 você vai ler uma parte do capítulo, e no dia 14 mais o restante do capítulo. São 2 dias para ler apenas um capítulo. Nós faremos isso com calma, nós faremos isso absorvendo a essência desse livro, entendendo os princípios do autor, e o que ele está propondo para nós no contexto de nós sermos pessoas apaixonadas por almas, por vidas. E por que nós vamos fazer isso de uma forma tranquila? Para que de verdade, ao refletir, ao ler, ao meditar, você possa absorver. Nós vamos ouvir, queridos, nesse livro, você vai ler e você vai ouvir como Deus usou tantos homens como Billy Graham, como Deus usou tantos homens
como o próprio autor, o Oswald Smith, um homem usado na sua geração, em que as pessoas ao chegar na sua presença, elas caíam de joelho, pedindo perdão a Deus. Autores que você vai se deparar, em que por eles manterem uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida no altar, uma vida em que o fogo queimava dentro deles, continuamente, todos aqueles que estavam à sua volta eram impactados, transformados. Você vai ver o poder do evangelismo em gerações anteriores, em séculos passados, e também verá que Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente, e continua agindo ainda hoje da mesma forma como agia no passado. E Deus vai despertar esta chama, este fogo, este reavivamento no teu coração, no meu coração, para que nós possamos viver apaixonados pelas almas. É muito importante, queridos, que já no domingo que vem, no dia 13, você esteja com esse livro e comece a leitura, pois lendo um capítulo a cada 2 dias, a partir do dia 13, nós terminaremos a leitura, a meditação, a reflexão exatamente no dia 6 de julho, numa terça-feira. São 24 dias mergulhados, buscando da parte de Deus um reavivamento dentro de nós, um resgate desta paixão, um resgate interior, um resgate pelo avivamento, um resgate pelos milagres, um resgate pelos prodígios. Hoje nós vemos evangelistas nas redes sociais e às vezes seguimos alguns, vendo Deus usá-los nas ruas, nos hospitais, nos ônibus, nas casas. Eu quero te dizer que você também tem uma unção evangelística, e você também pode ser usado por Deus ainda hoje. Deus quer fazer isso. Deus está despertando na nossa geração, queridos, um grande avivamento, e nós precisamos ser alvos deste avivamento que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Precisamos deixar o Espírito Santo usar as nossas vidas. E ouça, a partir do dia 7 de julho, quarta-feira, na noite deste dia, na noite da quarta-feira, às 18 horas, nós teremos um culto ao vivo, presencial e online, aqui no templo, onde nós estaremos, queridos, com algumas novidades super especiais, porque exatamente no dia 7/7 de 2021, marca uma história, marca uma data profética especial sobre as nossas vidas. Primeiro, nós daremos início ao 2º ano, do 2º ciclo de 7 anos, que nós estamos aqui, ou seja, será o início do 8º ano, em que nós assumimos a Insegec, São José dos Campos, aqui na cidade. Aliás, esta é a segunda novidade, ou a segunda razão da importância de estarmos aqui neste dia, porque o número 8, ele fala de um novo começo. 8º ano. Além disso, queridos, na noite do dia 7 de julho, os pastores Miquil e Gisele, eles também completam aniversário de ministério. 2 anos em que eles foram provisionados como pastores aqui neste lugar, e muitas outras coisas que o Espírito já está reservando, preparando para nós, logo depois desses 24 dias, onde nós estaremos mergulhados num reavivamento, num avivamento da parte de Deus. Eu quero ver, queridos, os cultos de jovens nesse lugar,
o avivamento e o reavivamento sendo despertado no coração deles, no coração dos nossos adolescentes, nossas crianças. Provavelmente vocês não viram, mas nesta manhã, a filha da Alexandra, que estava ministrando, e o Lander, que estava ali na guitarra, o outro filho, a família aqui é sacerdotal. Às vezes vocês olham assim, né? Poxa vida, todo mundo misturado ali. São todo mundo família aqui, queridos. O que estava no violão também é filho deles. Mas a Manu estava aqui embaixo. E enquanto nós estávamos adorando, vocês precisavam vê-la. Como ela se expressava em adoração diante do Senhor. Dançando, saltando, pequenininha. Adorando a Deus. Eu creio que haverá um despertar, um avivamento em nossas crianças também neste lugar, queridos, como nós nunca vimos antes. Crianças sendo batizadas no Espírito Santo e falando em línguas. Adolescentes em que os seus corações vão estar queimando pelo poder do Espírito Santo, uma chama dentro de seus corações dizendo: Deus, perdoa-me. Homens e mulheres vivendo um despertar, um reavivamento. Pelo calendário bíblico, queridos, neste mês de maio que passou, nós celebramos e revivemos a festa dos tabernáculos, ou melhor, a festa de Pentecostes. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo sobre a terra. E a partir desse próximo domingo, eu diria que o Espírito já está fazendo isso a partir deste domingo. Depois do que ele já começou a fazer aqui nesta manhã, eu diria que ele já começou hoje. Mas nós queremos viver durante este período, queridos, e dar uma ênfase à necessidade de um reavivamento dirigido pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Eu creio que durante este tempo em que nós estaremos aqui lendo, meditando, refletindo sobre este livro, como igreja, o Espírito Santo de Deus soprará vigorosamente sobre nós, resgatando a chama e a paixão em nossos corações pelas almas, pelas vidas. Nós vamos passar na rua e ver aquelas pessoas necessitadas, os mendigos, e até mesmo aqueles que são ricos, mas também são mendigos, porque ainda não conhecem o Salvador. E em todos esses, seja naquele que está desprovido financeiramente, ou aquele que está abastado financeiramente, seja em qualquer classe social, seja em qualquer cultura, nós veremos no coração dessas pessoas uma chama nascer dentro delas, chamado Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e eu e você seremos os canais de chegar a essas pessoas e tocá-las e fazer com que elas sejam incendiadas pela vida de Deus. Eu creio, queridos, como eu creio, o Espírito Santo tem nos dado, já desde o ano passado, direções daquilo que nós vamos viver nestes ciclos, nestes 7 anos, e eu creio de uma forma intrínseca, que Deus estará resgatando isto dentro de nós. Eu creio que nós como igreja, homens, eu repito, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, nós vamos como igreja cumprir a grande comissão, mas não porque nós somos obrigados a fazer isso, e sim porque nós amamos, porque nós desejamos, porque nós queremos fazer isso, por causa da paixão que Deus vai reacender no nosso coração pelas almas. E embora a grande comissão que está lá em Mateus capítulo 28, do versículo 19 e 20,
Embora isso seja um mandamento deixado por Jesus Cristo a todos nós, que diz: ide. Ide é uma ordem, é um mandamento. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ordenado é uma ordem, é um mandamento. E eis que estou convosco. A Bíblia não diz que Deus estará, Deus diz que estou. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu li na nova versão, na versão Almeida Revista Atualizada, mas na versão Almeida Atualizada, na nova versão melhor Almeida Atualizada, a NAA diz assim: portanto, vão. Vão é um mandamento num contexto agora. Vão hoje. E façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Queridos, ouça-me com atenção. Embora evangelizar, ganhar almas, para Jesus seja um mandamento, uma ordem que todos nós devemos cumprir, como está escrito neste texto, o nosso desejo é que isso não seja feito por obrigação, mas sim por amor e paixão pelas almas. E ao ler esse livro, ao meditar nesse livro, você vai entender o que eu estou dizendo nesta manhã. Paixão pelas almas. Nós vamos começar no próximo domingo, mas hoje, Deus reservou o hoje, para a gente potencializar tudo aquilo que Ele fez durante esses 40 dias, e nos preparar para que realmente no próximo domingo nosso coração esteja escancarado, aberto, pronto para receber aquilo que Ele já está fazendo aí na sua vida hoje, incendiando, reacendendo esta brasa viva no teu coração. No teu coração. Eu acredito que quando se fala de evangelismo, quando se fala de evangelizar, de ganhar almas para Jesus, soe no seu ouvido, ou seja, até de uma forma um pouco distorcida para muitos, porque hoje quando se fala disso, dá uma impressão de que é uma obrigação, tenho que fazer à força, embora, como eu disse, seja uma ordem deixada por Jesus, deveríamos fazer isso todos os dias. E eu vejo que isso ainda está no coração de muitas pessoas de uma forma distorcida, como uma direção às vezes pastoral, uma direção apostólica. Para fazermos isso, nós já achamos que isso seja um peso. Evangelizar para muitas pessoas é um peso, e eu creio, queridos, que durante esses 40 dias, nós estaremos sendo despertados, não por uma obrigação, mas por uma paixão pelas vidas. Porque para muitos, quando se fala desse assunto, se traduz isso como fazer por obrigação, e não fazer por amor, não fazer por paixão. E ainda essa semana eu estava orando e dizendo ao Espírito Santo: Espírito Santo, reacende essa chama dentro de nós, reacende, Senhor, esse fogo nos nossos corações, de olhar para as pessoas, e a hora que elas olharem para nós,
sem a gente dizer qualquer que seja uma palavra, ela veja a gente amando-as, respeitando-as. Que as nossas atitudes, as nossas ações possam traduzir um desejo dentro delas de conhecer o Deus que vive dentro de nós. Por amor. Através desses 40 dias, através de todos os princípios que o Espírito Santo foi colocando, foi ministrando, foi projetando dentro de você, e agora você tem esse conteúdo para poder expressar através de ações e atitudes esse amor, esse mandamento de amar as pessoas. Nossa proposta, queridos, em potencializar a campanha 40 dias de amor, é despertar, diga isso comigo, despertar. Despertar dentro de nós um cristianismo, despertar dentro de nós um cristianismo que na verdade não está morto dentro de nós, mas sim ele está adormecido. Quando eu falo em potencializar o amor de Jesus, é despertar um cristianismo que está dormindo dentro do nosso coração, um cristianismo, queridos, que adormeceu devido ao nível de importância e prioridades que começamos a dar a tantas outras coisas. Vivemos dias em que as nossas prioridades estão distorcidas. Priorizamos tantas outras coisas e isso faz com que este cristianismo tenha adormecido em nós. Ele não morreu, ele está aí dentro. Aqueles momentos quando você aceitou Jesus e você ia nos hospitais visitar as pessoas, falar do amor de Cristo, você saía na rua, você entrava, havia uma paixão dentro de você, você falava de Jesus para qualquer pessoa onde você estava. Isso não morreu, está aí dentro de você. Mas devido às prioridades que nós começamos a dar a tantas outras coisas, ele dormiu. E esta pré-campanha, ela vem com a proposta de acordar esse cristianismo que ficou adormecido por causa de tantas coisas. Coisas essas, queridos, que têm roubado a essência do verdadeiro cristianismo dentro de nós. Lembrando que cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento. E olha, eu diria que nós ouvimos muito sobre relacionamento durante 40 dias. Sem relacionamento com Jesus e com as pessoas não há cristianismo. Ou seja, sem isso, nós não conseguiremos cumprir o ID de Jesus. Se nós não vivermos esse cristianismo puro, esse cristianismo simples, esse cristianismo que não morreu, mas está adormecido dentro de nós e que precisa ser despertado, se nós não vivermos esse cristianismo que está além de uma religião, que é muito mais do que isso, que envolve relacionamento com Deus e com as pessoas, queridos, se nós não vivermos isso, jamais conseguiremos cumprir a grande comissão de Jesus Cristo nesta terra. E eu creio, como eu creio, que o Espírito Santo de Deus, Ele é capaz de fazer a palavra alcançar sucesso como nos dias dos apóstolos. Como eu creio que o Espírito Santo fará isso, no livro, queridos, que nós vamos iniciar, o autor Oswald Smith, ele disse que a razão por que não somos mais prósperos hoje, no dia que vivemos em ganhar almas, é que nós não contamos mais tanto
com a ajuda do Espírito Santo entre nós. Queremos usar as tecnologias e é importante usá-las. Queremos usar as forças do nosso braço e às vezes é necessário a gente fazer algo. Mas muitas vezes nós substituímos tudo isso pelo poder e a energia que vem de nós e não dependemos do poder e da energia como nos tempos primitivos, totalmente do Espírito Santo. O autor ainda diz que 1 hora de trabalho, 1 hora de trabalho no poder do Espírito Santo, ouça-me, pode realizar mais do que 1 ano de trabalho na energia da nossa carne. É isso que nós queremos viver, queridos, durante esses 24 dias. Entender o que é depender do Espírito Santo para cumprir o ID de Jesus. E pedir a Ele para que Ele incendeie os nossos corações. Permita-me usar o nome nesta manhã, estou olhando para ele, o nosso irmão Gabriel. Há um tempo atrás, numa das reuniões de 12, nós estávamos ministrando sobre nós entrarmos no mover, e é isso que faremos a partir do dia 7 de julho, onde nós vamos colocar como alvo, ganhar algumas pessoas por ano. Temos já as metas e vamos estabelecê-las. Naquela mesma noite ele me enviou, eu acho que foi naquela mesma noite, ele enviou-me um áudio, uma mensagem dizendo: pastor, eu quero muito viver isso. Eu quero muito ser esse canal de Deus, eu quero muito ser usado por Deus. Meu amado, chegou o tempo disso acontecer. Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque 1 hora de trabalho no poder, na energia, na dependência do Espírito Santo, poderá realizar mais do que 1 ano inteiro de trabalho na nossa carne. E nós vamos viver isso, nessa dependência do Espírito Santo. Essa manhã está sendo incrível, desde o momento do início, o momento da adoração. Não sei se vocês percebem que o Espírito Santo, Ele está nos preparando, o nosso coração, Ele está preparando as nossas vidas, para o que Ele fará. Creio que assim como eu, o teu desejo, seja que a sua alma, queridos, fique sobrecarregada do fogo de Deus, de uma forma que aqueles que se aproximarem de vocês, sintam uma tremenda influência, um tremendo poder saindo de vocês. Porém, para isso nós teremos que nos aproximar e termos que estar mais perto da fonte originária deste fogo, que é o poder que é o Espírito Santo. Teremos que estar ali. Durante esses próximos dias, durante este próximo mês, nós vamos acender, reacender essa chama, esse poder dentro de nós. Você crê nisso? Você que está me ouvindo em casa, você crê nisso? Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder, para quê? Para falar em línguas. Claro, isso faz parte, é uma evidência, mas não é este o propósito central, o foco central. Recebereis poder, para quê? Para sermos testemunhas. Este é o propósito do poder do Espírito Santo, ser testemunhas em todos os lugares, em todos os momentos, onde nós estivermos, seremos testemunhas
guiados pelo poder de fogo que está dentro de nós, o Espírito Santo. Eu acredito, queridos, com todo o meu coração, que Deus, durante este tempo, irá despertar, irá levantar você e eu para ouvir a sua voz. Ouvir a voz do Espírito Santo. Deus te levantará neste tempo, e vocês serão como chamas acesas, queimando de amor por Jesus, e automaticamente trazendo luz em meio à escuridão, luz em meio a essa corrupção. Seremos sal da terra para salgar, e todo pecado que tem se levantado, aumentado em nossos dias, nós, debaixo desse poder, seremos luz nesta terra. Eu acredito nisso. Aqueles que confiarão na liderança do Senhor e o seguirão, não somente nos lugares altos, nas montanhas, mas também nos vales. A propósito, quem está me ouvindo, eu estou falando do vale. Deus também se move aqui no vale. Aqueles que crerem no Senhor neste tempo, queridos, independente aonde estiverem, perceberão que nunca serão abandonados, e jamais abandonarão também os barcos, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas estações mais secas. Eu creio que nós entraremos num tempo onde, independente da estação, nós produziremos frutos para Cristo, não por obrigação, mas por amor, por causa da paixão que queima dentro de nós. Você não será obrigado. Eu jamais obrigarei alguém a ganhar almas. Embora Jesus já faz isso por mim, eu não preciso fazer isso. Jesus faz isso em mim e por mim e por você, em você. Ele mesmo diz que temos que fazer isso. Mas não é esse o propósito. O propósito é que nós ganharemos frutos por uma paixão. Porque eu creio que essa geração, você e eu, nós, uma geração que ouvirá Deus, considerará, queridos, como perda as coisas comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus. Jesus, ou melhor, em Jesus nós seremos identificados com Cristo na sua morte. Se Cristo morreu, também morro. Se Cristo viveu, também vivo. Nós não daremos, queridos, atenção especiais a tudo aquilo que este século, este momento, o que a terra está vivendo, ou doando, ou nos mostrando. Nós, antes, participaremos também do sofrimento de Cristo, nosso Senhor, mas também conheceremos o poder da ressurreição de Jesus Cristo, porque ninguém experimenta a vida sem antes morrer. Ninguém experimenta a ressurreição de Jesus sem antes passar pela cruz. Ninguém experimenta o avivamento sem antes houver uma morte para a nossa carne, para o nosso eu, para a nossa vontade, para o nosso conforto. Ninguém. Nós seremos, nesta geração, queridos, aqueles que vão se assentar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós seremos aqueles que vamos escolher os ensinamentos da verdade, como Maria, em que ela escolheu a boa parte. Agora, eu não estou dizendo isso no sentido em de que nós largaremos tudo, que nós precisaremos
lançar mão do nosso trabalho para que a gente possa servir a Deus no ministério em tempo integral. Não, eu estou falando de um contexto, queridos, porque hoje a geração em que nós vivemos não separa mais cristãos em duas categorias. Vocês há de conviver comigo que isso é uma realidade. A nossa geração não separa os cristãos em duas categorias, ou seja, os cristãos vocacionados à vida religiosa, primeira categoria, e segunda categoria, aqueles que ocupam as tarefas seculares. Nossa geração já não separa mais isso. Hoje servir a Deus em tempo integral, hoje servir a Deus na sua empresa, é a mesma coisa, no sentido de ser um canal de Deus, no sentido de ser um evangelista, no sentido de ser uma voz naquele lugar. Por quê, queridos? Porque eu creio que os que ouvem a Deus, ouvirão você, independente do lugar em que você estiver. Hoje eu estou aqui neste momento ministrando a palavra, sirvo a Deus um ministério tempo integral. Mas ainda há pouco nós tínhamos aqui vários irmãos que têm seus trabalhos seculares, estavam ministrando juntamente comigo. Atrás desta câmara tem uma pessoa servindo, atrás deste computador, através do som que você está ouvindo, tem uma pessoa que está ministrando, pregando a palavra agora, juntamente comigo. Onde nós estivermos, nas 7 esferas, nós seremos usados por Deus nesta geração. Eu quero concluir nesta manhã, queridos. Você que será levantado nesse tempo, entenderá que o chamado para a oração não se restringe apenas ao ministério de intercessão. Todos nós somos intercessores, e por isso você manterá um diálogo constante com Ele, todo o tempo, e a chama permanecerá acesa dentro de você. O que faz com que a chama permaneça viva, acesa, é esse diálogo, que você não precisa fazer parte de um ministério de intercessão para manter acesa, é a sua vida pessoal com Deus. Por amor, vocês carregarão dentro de si o reino dEle, o reino do Senhor. Por amor nós avançaremos, vocês avançarão conquistando territórios, e através desses territórios, a palavra correrá rapidamente em todos os cantos aonde vocês estiverem. Nossa geração aguarda vocês nas universidades, a nossa geração aguarda vocês nas fábricas, a nossa geração aguarda a gente no mercado financeiro, na moda, no entretenimento, no ministérios, no governo. A nossa geração aguarda a gente nas 7 esferas desta terra. Nossa terra clama por homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças cheias do Espírito Santo, justos que não irão se corromper com esta terra, justos que não irão se corromper com qualquer coisa neste mundo, mas serão canais de Deus aonde estiverem, seja nas fábricas, seja no governo, seja na moda, como eu disse, seja em qualquer esfera. O Brasil e o mundo espera por mensageiros que sejam enviados, inflamados por Jesus e cheios do conhecimento de Deus. Porém, isso tudo por amor, tudo por amor. Vocês ouvirão nesse livro que os avivamentos da história da igreja começaram com poucos, não foram com muitos. Deus pode começar um avivamento com você, comigo, com você.
Deus pode começar o avivamento com 1, com 2, com 3, como o avivamento da Rua Azusa, como o avivamento do país de Gales e tantos outros avivamentos. E através desses poucos, o fogo foi se alastrando, curas, milagres aconteceram e muitos foram salvos. Meus olhos não se fecharão nessa terra, enquanto eu não ver isso. Está sendo gravado esse culto, e o que eu disse está gravado. Talvez lá, não sei quando, na frente, alguém vá vasculhar essa minha fala, e eu vou repetir: os meus olhos não se fecharão nessa terra, enquanto eles não verem isso, enquanto eu existir. Como eu creio nisso, queridos. Creio que durante este tempo, se você juntamente comigo crer, pegar esse livro, mergulhar nele, você será tocado com brasas vivas, e você responderá sim à pergunta que continua ecoando desde a eternidade: a quem enviarei? Quem irá por nós? O que é, queridos, que nós estamos esperando? Que não passe essa geração, que não passe de nós, que não passe desta geração, e que como igreja, homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, em uma só voz, nós possamos responder a essa pergunta, que continua ecoando, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pai eterno, obrigado por esta hora. Creio que esta palavra alcançou a vida dos meus irmãos, assim como tem alcançado a minha. Obrigado, Espírito Santo, por esta chama, por esse despertar que o Senhor está trazendo sobre a terra. Estamos vivendo uma década profética, a década do evangelismo. E eu creio que debaixo deste mover que está acontecendo em toda a terra, nós, como igreja local, faremos parte dos avivalistas desta geração, sendo canais de Deus e respondendo sim, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para cumprir o ID. Embora seja um mandamento deixado por Jesus, quero cumprir, Senhor, porque há uma paixão, um amor que queima dentro de mim. Espírito Santo de Deus, graças te dou pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu gostaria de desafiar vocês a ler algumas devocionais. Não vou ler, apesar de eu ter trazido essas devocionais, que são as devocionais que a apóstola Valnice Milhomens tem publicado todos os dias nas suas redes sociais, com o tema Eu Ouço o Seu Sussurro, e cada dia ela tem um tema. Mas eu gostaria de desafiar você a ler só do dia 1º até hoje, e desse uma ênfase no dia 3, no dia em que nós encerramos os 40 dias, e você vai ver que o Espírito de Deus está falando. Experimenta ler no dia 4,
um dia depois de que nós terminamos os 40 dias, você vai ver que o Espírito de Deus está falando. Quero te abençoar nesta hora, declarar que você tenha um domingo totalmente abençoado, queridos. Uma semana com expectativas altas, grandes dentro do teu coração, não no sentido de uma ansiedade, mas no sentido de uma expectativa em Deus, de que Ele neste tempo de 24 dias fará coisas que nós nunca vimos, nunca ouvimos e ainda nem chegou ao nosso coração. Que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Um beijo no teu coração e até o próximo domingo. Amém.